Graça e paz a todos, tudo bem? Bom, passando aqui para te deixar uma rápida palavra que o Senhor ele colocou no meu coração no dia de ontem, na quinta-feira. O Senhor ele colocou algo muito forte no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 26. Mateus 14, 26, que diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 30 diz: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir a fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Essa é uma passagem muito conhecida. Ela vai falar a respeito de Jesus quando ele anda sobre o mar. A Bíblia vai dizer em Mateus 14, do capítulo 1, do versículo 1, perdão. Mateus 14, do versículo 1 ao versículo 12, o Senhor ele vai dizer sobre a morte de João Batista. Então vai contar a história de João Batista, que foi degolado no aniversário do rei Herodes. Mateus 14, o versículo 13 até o versículo de número 21, ele vai contar sobre a multiplicação de pães, quando Jesus transformou 5 pães em 2 peixinhos. Naquela época, nessa transformação, nessa multiplicação, havia aproximadamente quase 5.000 homens. Eu estou tirando mulheres e crianças, que a Bíblia não cita, mas raciocina comigo, coisa rápida. Eu tenho 5.000 homens, uma mulher para cada homem, são 10.000 pessoas, um filho para cada casal, 15.000 pessoas. Aproximadamente 15.000 pessoas foram alimentadas através da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Coisa de doido, não é? Eu também pensei isso quando eu li, mas são coisas que só Deus faz. São coisas que para nós é loucura, mas para Ele é possível. São coisas que para mim é fora do normal, mas para Ele gosta dessas coisas, de confundir nós, de confundir os sábios. E nesse texto que lemos, onde eu me deparei com nesses 2 versículos, versículo 26 e versículo 30. Eu estou olhando de lado porque a minha Bíblia está aqui, mas o versículo 26 e o versículo 30, por 2 vezes ele cita a palavra medo. E o que é medo para a psicologia? A psicologia vai entender que medo é uma situação de insegurança que eu tenho em relação a uma pessoa, em relação a um ambiente ou a um objeto. Como eu citei na quinta-feira, ontem, no nosso culto, eu tenho muito medo. Essa semana foi uma semana muito complicada, uma semana de muitas demissões, uma semana de muito desligamento na empresa, redução salarial, e eu temia por isso. Eu fiquei muito amedrontado. Mas essa palavra falou muito forte ao meu coração. Por quê? Porque quando você sente medo, você fica paralisado. O medo não deixa você caminhar, o medo não deixa você seguir, o medo abre a sua visão e você começa a enxergar o que acontece de um lado e do outro. Veja que no versículo 30, quando Pedro sentiu o vento forte, ele parou e começou a afundar. Pedro, se ele tivesse continuado olhando somente para Cristo, somente para Jesus, e esquecesse o vento, esquecesse o mar, que poderia estar forte mesmo, porque a Bíblia nos diz isso, mas se Pedro esquecesse de tudo isso e se ligasse somente em Cristo, ele iria alcançar a bênção. O que eu quero dizer para você é o seguinte: tá o coronavírus aí fora, tá o presidente, a política, tudo uma bagunça, mas foque em Jesus. Tire os seus olhos disso tudo por um instante e foque em Jesus, porque Jesus vem aí. Jesus vem caminhando sobre o mar e Jesus vai em direção ao teu barco. O teu barco não vai a pico, o seu barco não vai afundar, porque Jesus está a caminho. Deixa eu te dizer uma coisa: a luta vem, a adversidade vem, o medo pode até bater na minha porta, mas eu tenho que estar convicto que Jesus vem e vai acalmar essa tempestade. Jesus vem em direção ao meu barco, em direção ao teu barco nessa noite, e Ele diz: Ei, eis que estou à porta e bato. Abre o teu coração e deixa eu fazer morada.
Abre o teu coração e deixa eu habitar, deixa eu mudar a sua vida. Jesus, Ele é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Não espere de homem, não espere de mulher, porque eles vão falhar um dia, eles vão errar, mas Jesus, Ele não erra, Jesus, Ele não falha. Se você olhar, a Bíblia vai dizer em Mateus 9, vai contar a história de duas pessoas, Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Jairo, o principal da sinagoga. Jairo era um rapaz muito respeitado. Ele foi até Jesus para pedir socorro pela filha dele que estava morrendo. Jairo foi até Jesus. Jairo não ligou porque as pessoas fossem falar dele. Ele rompeu o medo e foi até Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela rompeu o medo. Léo, medo do que? A mulher fluxo de sangue? Deixa eu te dizer, a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que tinha com a ciência, com a medicina, e não tinha obtido o milagre, não havia sucesso nas coisas que ela tinha feito. Então ela foi até Jesus, ela rompeu o medo e foi tocar em Jesus. Ela não quis ser tocada, ela foi tocar em Jesus. E quando você toca em Jesus, sai virtude dele. Então que nessa noite você venha tocar em Jesus, você venha romper o medo, você venha romper tudo isso que te trava em cima de uma cama ou em cima dos seus próprios pensamentos e que você venha tocar em Jesus. Léo, eu não posso sair de casa, mas sabe como você toca em Jesus? É com os seus joelhos dobrados, é com uma lágrima que escorre do seu rosto, porque a lágrima não é em vão. O choro dura uma noite, mas a alegria virá. E eu encerro essa transmissão, eu encerro esse vídeo dizendo o que está lá em Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela vossa oração e súplica, e com ação de graça, e apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Ou seja, não fique preocupado com o seu amanhã, porque o amanhã eu e você não podemos mudar, mas se preocupe com o hoje, com o agora. E qual é a sua posição agora? Eu vou ter medo ou eu vou confiar em Jesus? Eu vou ter medo ou eu vou andar sobre as águas? Eu vou ter medo ou eu vou acreditar que Ele vem aí e vai acalmar essa tempestade em nossas vidas, em nome de Jesus? Um forte abraço, que Deus te abençoe.